Paz do Senhor. Olá, paz do Senhor. Vamos iniciar hoje um pouquinho com atraso. Tivemos uma mudança de última hora, então quem vai fazer a oração da meia-noite sou eu, né, pela primeira vez. Então eu queria iniciar com um versículo, né, que está em Salmos 77:11, que diz assim: Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Então é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, meus amados, recordando todos os milagres, todos os feitos do Senhor, todas as suas grandes obras, meditando nisso, porque é essa esperança que o Senhor nos dá, que a sua palavra nos dá, que nos mantém de pé, que nos sustenta e que nos dá a condição de enfrentar as diversidades da vida. Então eu queria te convidar para orar nessa noite, para a gente dar início à nossa live. Então, oremos. Senhor, Deus de misericórdia, Deus de poder, Deus de graça, te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia nessa noite, Senhor, porque muitos, Senhor, estão perdidos pela rua, Senhor, deixaram os teus caminhos, Senhor, não encontraram, Senhor, no momento que eles quiseram, Senhor, que eles esperavam, Senhor, um grande milagre e desistiram dessa caminhada, Pai. Senhor, muitos estão perdidos, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, clamando em nome daqueles, Senhor, que estão nesse momento afastados de Ti, Pai. Te agradecemos pelos Teus grandes feitos, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque hoje, Senhor, nós estamos de pé. Até aqui, Senhor, o Senhor esteve conosco, Pai, pela Sua misericórdia, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, Pai, porque somos pecadores, falhos, Senhor, não merecemos o tão grande amor, Pai. Senhor, que Tu venha nos lembrar, Senhor, dos Teus grandes feitos, Senhor, que Tu venha nos lembrar, Senhor, que Tu tens muito mais para nós, Pai. Traz a esperança de volta, Senhor, àqueles que têm esperado por Ti, Senhor, que não conseguiram, Senhor, ainda ver, Pai, aquilo que Tu tens para eles, Pai, aquilo que Tu estás trabalhando, Senhor, às vezes no secreto, às vezes no silêncio, Pai, mas que Tu estás fazendo, Pai, porque quantos livramentos Tu nos dá, Senhor, o sustento do alimento, Senhor, o sustento, Senhor, da saúde, Pai. Tu és, Senhor, o nosso bálsamo consolador nas nossas dificuldades, Senhor. E eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, meninas, já estamos aí. Vou chamar a Dani, vou ver se eu consigo chamar ela, porque daqui mexe mais. Chamei a Dani, nossa convidada de hoje, que vai testemunhar, né, a despeito do que o Senhor tem feito na vida dela. Oi, Dani, consegui entrar aqui. Tá me escutando? Oi, boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite Boa a todo noite. mundo que entrou, essa Manu, acho que o Kleber Ah, também estava. Não sei se vou a convidar, gente conseguiu verificar aqui. convidar aqui um pessoalzinho. Então, vou apresentar a nossa convidada aqui. É a Daniela Silvia, irmã em Cristo. A Dani é formada em administração, né, Dani? Também Sim, já executou a função de gestão de redes sociais, não sei se ainda está trabalhando nessa função também, deu né? uma pausa. E a Dani também já exerceu vários ministérios, né? De crianças, de adolescentes, de jovens, né? A Dani também atua muito nessa área. Que mais um pouquinho, Dani, o que tu podes falar mais de ti? Assim? Te apresento um pouquinho para quem não te conhece. Agradecer o convite, né? O Kleber disse que tá baixinho, é que eu tô rouca. Então, acho que mais Hum, alto
esse volume talvez não vá. Eu sou a Dani, tenho 30 anos, sou filha do João, da Rejane, sou filha de Deus também, né? Como eu te Uhum. falasse, eu hoje sou graduada em administração, né? Tenho como trabalho o exercício de defender crianças e adolescentes. Basicamente é isso. Mulher, né? Uma mulher preta, uma mulher gorda também, né? Até estou dando um spoiler Linda. sobre o que eu gostaria de falar, né? Sobre o que eu gostaria de falar, que é sobre autoestima. Mas vou deixar tu seguir aí o roteiro da nossa live. Então, a Conversa. a Dani é uma batalhadora, né? Uma lutadora, uma pessoa organizadíssima. Eu estava até conversando nos bastidores com ela, né? Dani sendo Dani, porque ela gosta de tudo organizadinho, tudo certinho. Mas esse nosso momento é um momento assim espiritual, que eu acho. É algo que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse falar daquilo que Ele toca na gente, né? Então eu te deixei à vontade para te falar das coisas que Deus tem realizado, mas eu sei que tu podes dizer essa frase, né? Eu vivi um milagre, né? Vários. Vários. E eu vou te deixar livre para te começar a falar e contar um pouquinho da tua vida, da tua história, para o pessoal que está nos escutando e o pessoal que vai escutar depois que fica gravado, tá? Tens liberdade. Claro. Eu queria começar Que- falando que o meu telefone não tá legal. Eu tô aqui segurando ele na mão e o carregador ele não tá conectando da maneira certa, mas se Deus quiser, eu vou conseguir finalizar a live sem nenhuma interrupção. Quando eu recebi o convite, Lu, eu fiquei muito com dúvida sobre o que falar, né? Já sabendo que vocês estão fazendo esse projeto, até já aproveito para parabenizar vocês pelo projeto, né, das lives, pelo projeto dos convites, né, onde nós vamos trazer testemunhos sobre aquilo que a gente venceu e estimular, incentivar pessoas através da nossa história real de vida pessoal, vencer também tanto obstáculos, desafios tão grandes quanto, né? Eu queria falar sobre autoestima porque eu fui pesquisar um pouco mais sobre o que é dor emocional, né? Através dos conteúdos que tu divulga aqui no Instagram. E eu aprendi contigo que a dor emocional é um sentimento ou uma emoção negativa que atrapalha a nossa vida. Tá ok? Fiz o dever de Ok. casa correto? Tá bem. E aí logo eu quis fazer a busca sobre o que é autoestima, porque a gente fala muito sobre autoestima, mas a gente não sabe o sentido do que quer dizer. E a autoestima, pelo que eu estudei, é a imagem e a opinião que cada um tem de si mesmo. Mas também, essa é uma parte da autoestima. A segunda parte da autoestima é também a imagem e a opinião que os outros têm sobre nós, né? A respeito da experiência que a gente teve pessoal, de emoções, de comportamentos e tudo mais. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando sobre várias coisas, sobre falar várias coisas, inclusive familiar. Aí eu assisti a Michelle, eu achei muito bom, gostei. E eu pensei assim, não, eu não quero trazer sobre família, né? Eu quero trazer algo sobre nós, no sentido nós mesmos. E aí, o que eu pensei em falar lá desde a minha infância, porque toda a história ela tem um começo, eu vou tentar ser breve, né? Mas para dizer o porquê que eu quis trazer sobre esse tema, né? É correto falar baixa autoestima, né? Não é contraditório, Sim. né? É baixa autoestima. Não, é um certo. Uhum. Isso. Desde a minha infância eu tive baixa autoestima, tá? Tudo começou quando eu comecei a perceber que tinha algo de errado em mim, entre aspas, né? Lá quando a minha família, eles buscavam por todos os produtos de alisamento possíveis para manter meu cabelo comportado, assim, quietinho no lugar, onde se tivesse um vento ele não podia balançar e tudo mais.
E eu não entendia o porquê tinha todo aquele trabalho, toda aquela função envolvendo uma criança, né? Me envolvendo. Por exemplo, se eu saísse para ir numa venda, eu tinha que estar com o cabelo impecável, perfeito, aos olhos de todos. E eu era aceita ou considerada bonita quando eu estava com meu cabelo totalmente bem comportadinho ou trançado. Às vezes eu fazia umas tranças que machucavam meu couro cabeludo, eu sentia dor. Eu queria rir, mas puxava tanto couro cabeludo que eu não conseguia nem rir. Então eu comecei a ver que existiam coisas estranhas a respeito disso, né? E eu não conseguia entender. Mas aí eu comecei a entender que, na percepção, pelo que eles me diziam, que o bonito era aquilo que eles, de acordo com a vivência deles, né? Hoje a gente compreende como isso. O bonito era isso, era o que eles diziam que era bonito, então eu tinha que seguir ali as orientações. E depois, quando eu fui para a escola é um divisor de águas, né? A escola, ela é um ambiente desafiador demais para quem tem alguma condição física, né, psíquica, vamos dizer assim, mais, ou que é um pouquinho mais chamativa, vamos dizer assim, pode ser um dos piores lugares que tu podes ir, né? Tanto a criança quanto o adolescente, eles têm que passar por isso e eles têm que se compreender, eles têm que ter pais que orientam eles a, em busca da evolução, do desenvolvimento e tudo mais. E na escola, seguidamente, tem aqueles apelidos, o bullying que a gente chama hoje, né? Antes não tinha essa palavra. E eu chegava a ponto de ser instruída pela minha família a revidar, né, porque eu apanhava. Então, quando eu apanhava na escola por alguma coleguinha ou coleguinha, eu apanhava em casa quando eu chegava. Então, eu apanhava 2 vezes, até que a minha única opção foi ser forte, que é uma frase que a gente usa muito, né? Mas eu comecei a entender que se eu quisesse não apanhar, tanto na escola, que eu já era ferida emocionalmente, né, pela vergonha, pelo sentimento de impotência, pelo sentimento de frustração, se eu não quisesse apanhar também em casa, ser humilhada e ser ridicularizada pela minha família, eu tinha que ser forte no meio da força mesmo, do meu braço. Então, eu me lembro que a vez que eu consegui bater nessa coleguinha que me surrava, foi um aplauso, foi uma comemoração tipo de gol da Copa, né? E querendo ou não, todo esse processo de amadurecimento, de desenvolvimento da criança, eles vão, não tendo a maturidade como a gente tem hoje, eles vão percebendo, se eu bato e não apanho, eu ganho um prêmio, eu sou considerada boa. Se eu continuo com o cabelo comportado, arrumadinho, eu sou mais querido, sou mais amado. Se eu faço o que as pessoas acham que eu deveria fazer, eu vou ser aceita. Então, são coisas assim que eles vão interpretando, né? Com conhecimento, né? Que eles têm daquela idade, daquela fase. E logo na adolescência, assim, juventude, essência, assim, eu me percebi como uma mulher preta, né? E passando por algumas situações, eu comecei a querer ser o que eu era, né? O que eu sou, uma mulher preta, uma raça negra. Eu me lembro que teve uma vez que teve um questionário assim para assinar e dizia cor preta, branca, amarela, né? E eu coloquei em cima da cor preta, negra, porque eu achava que preto, dizer que eu tinha cor preta era muito pejorativo e era uma forma de racismo. E eu me lembro que eu falei para a professora, e eu acho que não sendo um lugar de fala dela, por não ser uma mulher preta, ela só acionou com a cabeça que eu estava equivocada, mas não conseguiu, não quis, eu acho que ir a fundo para me explicar, até com medo, talvez, né, de ser considerada racista ou coisa do tipo. E aí, na juventude, assim, quando a gente faz de desenvolvimento da mulher, menstruação, puberdade, enfim, eu fui engordando, então o meu corpo foi engordando junto, eu cheguei até o ano passado, retrasado, a 106 quilos, né? E fui emagrecendo, acho que hoje eu tô com 98 quilos, né?
Não sei, porque eu vim do acampamento agora, eu comi muito no acampamento, então eu não me pesei. Mas a última vez eu estava com 98. E por que eu quis dizer toda parte, né, em segmentos assim, fracionados desde a minha infância até a adolescência, juventude, porque para algumas pessoas eu sou considerada uma mulher livre, uma mulher forte, uma mulher de bem consigo mesma, que se acha bonita, que tem uma autoestima elevada, mas tudo parte de uma construção, né? Uma construção onde eu fui buscando identificação, até mesmo aqui, seguindo no Instagram, eu fiz uma limpa, porque eu seguia mulheres que tinham um biotipo totalmente diferente do meu, com condições diferentes da minha. Não que, né, elas não tenham o seu espaço, tem sim, mas eu comecei a buscar por mulheres pretas como eu, por mulheres que eram periféricas também, mulheres que estavam fazendo graduação também, mulheres que saíram de um contexto de conflito. Tinha uma história, uma bagagem parecida com a minha, porque aí eu elas passaram a ser inspiração para mim, de alguma forma, né? Eu comecei a ver que existem parâmetros, existem padrões, e que eu estava me baseando, e a gente compara, as redes sociais estão aí, com pessoas que jamais enfrentariam os mesmos problemas que eu, né, nas mesmas condições que a minha. Então, resumir, né, toda essa historinha de Era Uma Vez, seria isso que eu queria trazer. E depois, claro, se houver possibilidade, eu queria trazer, vincular todo o autocuidado, que partiu de mim mesma, né? Acho que é importante salientar que nesse período eu não tive acompanhamento psicológico, na minha infância, adolescência, isso era algo que, nossa, muito fora do normal. Até com pessoas que tinham esse acompanhamento eram consideradas essas coisas horrorosas que a gente, essas taxativo demais, né? E então eu não tive esse acompanhamento que hoje eu recomendo e oriento como sendo essencial para que o adolescente, a criança, possa se entender, se compreender na sociedade, né? Mas essa busca por conhecimento sobre a minha cultura, né? Sobre o meu povo, sobre eu como mulher preta, eu como mulher gorda, autoestima, foi parte de mim, assim, foi Deu uma trancadinha. Vamos esperar ver se a Dani vai voltar. Deu uma caída na internet, mas esse assunto ele é muito, muito importante. Essa questão da autoestima, principalmente que é formada, né, lá no início da adolescência, como a gente se enxerga, né, como a gente se percebe, né, pelo olhar do outro e pelo nosso próprio olhar. Vamos ver se eu consigo trazer a Dani de volta. Caiu a internet dela. Tá voltando, Dani. Voltou. Deu uma trancada, mas voltou agora. Tu conseguiu voltar. Para aí. Não tô te ouvindo. Acho que trancou de novo. Agora eu tô ouvindo. Tá. Tá voltando. Pode concluir. Bom, basicamente é isso. Acho que eu falo bastante, então vou deixar tu conversar. Então, a autoestima, o alto não é por ser alta, né? O alto é alto, eu comigo mesma. Então, a gente às vezes acha que, né, que a autoestima eu tenho que estar alta. Não, não é isso. É aquilo que eu me percebo, como eu me percebo, né?
Então, às vezes, eu estou com uma alta autoestima, outras vezes eu estou com uma baixa autoestima. Mas essa questão que tu falou é importantíssima, porque a gente, quando é criança, a gente não dá bola, não percebe, né? Mas chega nessa fase da pré-adolescência, adolescência, a gente começa a se entender como pessoa no mundo. Então, quem eu sou? Será que eu vou ser aceita como eu sou? Né? E muitas vezes nós pais, com o intuito de proteger os filhos, né? Talvez com essa intenção de que eles não sofram preconceito, de que eles não sofram nenhum tipo de rejeição por parte dos colegas, a gente quer arrumar, a gente quer, né, ensinar que eles se enquadrem num padrão, um padrão social que a sociedade muitas vezes impõe, né, e que a gente se adequa. Por isso que a Bíblia diz, né, não se conformeis com os padrões do mundo, né? Então a gente tem que se transformar a nossa mente e entender que tu é linda, Dani. Linda, linda, linda. Eu te acho linda, linda. Porque a gente não é só aquilo, aparência física. Se eu sou mais escura, mais clarinha. Se eu sou mais gorda, se eu sou mais magra. Não, a gente é a essência. Aquilo que Deus colocou dentro da gente é aquilo que Ele definiu que a gente ia ser. Então, na Bíblia, para quem não sabe, tem muitas promessas e ele fala muito da gente, quem a gente é para Deus. E a gente tem que tomar para nós essa palavra, que é para nós, que é nossa. E isso é que nós somos. Então, quando a gente para e se compara com os outros, que nem tu disse, né? A gente olha muito na rede social e vai se comparando com outras pessoas, a gente sempre realmente vai achar alguém mais bonito, e aí também eu posso dizer que a beleza é relativa, né? Porque tu pode achar o bonito uma coisa e eu posso achar outra, né? Então, é uma coisa assim que até preciso falar. Porque eu sempre, quando eu crescia, eu via as pessoas falarem que negro tinha cabelo duro. E eu não tinha, assim, contatos, assim, com pessoas negras muito próximas. E eu ficava com aquela impressão, cabelo duro. Quando eu consegui encontrar uma amiguinha, que eu agarrei o cabelo dela, que eu achei tão gostoso, eu me apaixonei, porque eu sempre achei as pessoas negras muito bonitas, a pele muito bonita, os dentes muito bonitos, sabe? É uma genética diferente que valoriza, não envelhece, não cria rugas, né? É muito difícil tu encontrar uma pessoa negra que tem, assim, a pele ressequida, que nem uma pessoa mais branca. Mas isso é cada um, né? Cada um é de um jeito, é especial, é único. O Senhor, Ele fez pessoas únicas, né? E por quê? Porque era para ser assim, era para nós sermos diferentes e únicas, especiais para Ele. E quando a gente se compara, a gente sempre vai achar alguém melhor, diferente, que a gente considera melhor. Mas a gente também vai encontrar outras pessoas que a gente considera pior. Então a gente não tem que olhar por esse lado. Só que uma criança, um adolescente não entende, né? E aconteceu isso com a minha filha também, esse bullying, esse preconceito que tu sofreu, né? E ela era branca, né? E sempre as crianças acham alguma coisa para pegar no pé, para incomodar o outro. É natural dessa fase, quando a criança não é educada, né? Mas a gente tem que aprender a se aceitar como é. A autoestima, ela vem quando a gente aceita que a gente é como é. E não vai mudar, né? Então não adianta aquelas pessoas que entram na neura de fazer plástica, de fazer mudança e muda o nariz e puxa e bota isso, bota aquilo, tira aquilo. Elas nunca vão estar satisfeitas, porque, na verdade, elas não vão se aceitar de maneira nenhuma. E o tratar o nosso emocional é a gente aceitar que a gente, como é, a gente é especial para Deus. E a gente tem algo de especial porque é único dentro da gente, né? E essas dores que às vezes ficam, essas marcas, né? Esses traumas, essas coisas que a gente passa, isso tudo é superado quando a gente entende o verdadeiro amor, né, de Deus, de Cristo,
né, que se entregou na cruz por nós, e a gente consegue entender o nosso valor, e aí a nossa autoestima, ela começa a melhorar, porque a gente começa a entender que teve um que nos amou tanto, tanto, né, a ponto de entregar a própria vida por nós, né, o Senhor Jesus. E hoje a gente usa a nossa vida para tentar auxiliar, ajudar outras pessoas, como tu tem feito, né, Dani, amparando as crianças com dores emocionais como tu teve, né, com problemas como tu passou. Hoje tu trabalha com essas crianças que precisam desse olhar, desse carinho, né, e isso eu acho que tem te impactado bastante, né. Tá trancando muito, tá trancando. Eu acho que tu não vai conseguir entrar. E estás conseguindo escutar, Dani? A tua internet acho que está caindo, está muito ruim. Então, eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que tu não vai conseguir entrar. Não. Tá conseguindo ouvir, Dani? Me dá um oi aí. Ah, tá. Então, mas o pessoal tá escutando aí, estão me escutando, eu não tô travada, é só a Dani. Dá um oizinho aí, Michele. Vê se tá conseguindo ouvir. Não sei se eu tô travando também. Pessoal, eu vou encerrar porque a Dani acho que não vai conseguir mais entrar. A internet está ruim, Dani. Acho que agora melhorou. Diz oi aí. Isso o que, meu amor? Isso. Então tá. Então se eu tô falando e a Dani não tá, dá para ouvir. Ótimo, obrigada, Cristiane. Ótimo, Dani. Te agradecendo, tá? A tua vida em si, ela é um milagre. Eu sei que muitas coisas tu poderia contar, o tanto que tu passou e hoje não é o que a gente vê, mas é o que tu é. Uma mulher poderosa, empoderada, né, com o poder que o Senhor te deu para superar todas as coisas, para usar as tuas vivências, as tuas dificuldades em prol do outro. Nada é à toa o que acontece com a vida da gente, nada, nenhuma dificuldade, nenhuma dor é à toa. Quando a gente tem um propósito na vida da gente, o Senhor, ele nos prepara nessa caminhada. Ele, às vezes, ele permite que a gente passe por caminhos que são difíceis para que a gente entenda que esses caminhos outras pessoas estão passando também e a gente sabe daí como sair daquela situação, né? Hoje a Dani está falando sobre autoestima, porque ela passou muita dificuldade, né, na adolescência, ela passou por preconceito, uma criança negra, uma criança com problemas em casa, né, e que hoje consegue gostar dela mesma, mesmo estando uns quilinhos a mais, eu também. A gente luta, né? A gente luta contra a balança, mas comer é muito bom, né? O pecado da gula. O pecado da gula não adianta. A gente tenta, tenta, mas é uma luta que é diária, né? E então essa questão da balança, né? Mas uma questão de biotipo também. Muitas vezes a gente não entende que a nossa genética não é uma genética de ser magrinha, né? Então, Deus, por mais que desculpa. oh, entrou, por mais que a gente tente, né, Dani, ser magrinha, não tá na nossa genética ser magrinha, né? Mesmo que a gente passe Não, fome, né? não é. Então a Tu gente tem que se sabe que aceitar. eu mudei assim uma virada de chave porque antes eu fazia academia, buscava por hábitos saudáveis, porque eu odiava o meu corpo. E a partir do momento, eu acho que não sei se eu escutei o podcast, alguma coisa, veio, né? Não surgiu do nada. Eu comecei
a mudar a minha mente, busco todos os dias de fazer academia porque eu gosto do meu corpo, por eu amo meu corpo, por amar meu corpo, por meu corpo ser minha casa, por me permitir fazer tudo que eu faço e como um ato de amor, de acolhimento mesma, eu me priorizar, né? Na sexta-feira eu compartilhei uma palavra na congregação do Ferrari e, e era sobre pôr a casa em ordem, né? Os cristãos vão entender o contexto dessa palavra, mas eu trouxe também, porque pôr a casa em ordem, a ordem segue uma numeração, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e às vezes a dificuldade que nós temos de fazer com que algumas coisas andem na nossa vida, e até isso pode partir dessa visão, dessa ótica da autoestima, de cuidar de si mesmo, que às vezes é tão difícil para muitas pessoas, da gente priorizar. E nesse contexto eu trouxe uma palavra lá dos 10 mandamentos, dos 2 mandamentos, vamos dizer assim, que para quem quiser acompanhar na Bíblia, né, que é o nosso manual de instruções aqui dos cristãos, está em Mateus capítulo 22, versículo do 37 ao 39. Não sei se é o momento, mas eu gostaria de compartilhar. Que a internet vacile, ou o meu celular aqui. Diz, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é somente a este, né? Acho que é esse. Não, o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí, não sei se já todo mundo teve a interpretação desse versículo, talvez alguns possam me chamar de egoísta nesse sentido, mas eu entendi aqui que as prioridades da minha vida, e assim eu organizo a minha vida, né, porque eu planejo tudo, tento organizar tudo e escrevo, planejo mais do que executo, mas essa é a minha forma de fazer com que as coisas dão certo, vamos dizer assim. Eu coloquei 3 prioridades na minha vida. Que primeiro é Deus, o segundo é eu e o terceiro é meu próximo. E esse contexto, ele vai de encontro a essa palavra que eu li lá em Mateus capítulo 22, versículo do 37 e 39. Por quê? Gente, eu tô rouca, tá? Tô tentando falar mais alto, mas eu não tô conseguindo. Aqui já diz, no 37, no versículo 37, já explica toda a dinâmica. Ame o seu Deus, o Senhor, de todo o seu coração, né, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, primeiro Deus na minha vida. Primeiro eu priorizo a minha vida com Deus, como Deus se agrada da minha vida, como eu estou em paz com Deus, das minhas formas de agir e tudo mais. E o segundo, eu inverti a dinâmica, porque primeiro, depois de Deus, às vezes nem colocava Deus, às vezes colocava o próximo, Deus e eu, ou Deus, próximo e aí as coisas começaram a andar quando eu me priorizei, depois de Deus, eu, né? E aí sim, aí eu busco, já no amanhecer, fazer alguma coisa por mim, para mim, né? Depois atender as outras pessoas, depois fazer algo pelos outros. Porque eu entendi a chave de tudo aqui no versículo 39. E o segundo é semelhante a ele, ama o seu próximo como você ama a você mesmo. E como eu posso dizer que tu, como minha próxima aluna, é amada por mim se eu não me amar? Porque na medida que eu me amar, eu vou conseguir te amar. À medida que eu conseguir me aceitar como eu sou, incorreta, cheia de defeitos e imperfeições, eu vou entender que tu também não vai ser perfeito o tempo todo, que tu vai cometer erros também semelhantes aos meus, talvez até menores que os meus, né? Então, eu entendo por isso muito. Eu acho que eu achei interessante compartilhar aqui, porque eu acredito que tenha muito a ver nesse contexto de autoestima, a mulher se priorizar, a mulher é multitarefas, faz várias coisas ao mesmo tempo. E muitas pessoas, assim, eu acho que como eu, se sentiam presas à necessidade de fazer pelos outros, não dizer não, né, dizer sim para tudo,
sobrecarregar, ser multitarefas, fazer muitas coisas, trazer resultados. E eu acho que esse peso eu tenho buscado, assim, pela minha forma de vida desde o ano passado, tentar tirar esse peso dos meus ombros, entendeu? Tentar pensar que muitas vezes eu não sou obrigada e muitas vezes eu tenho prioridades, coisas mais importantes. Então, às vezes, antes de a gente aceitar um convite, de aceitar colocar-se de segundo plano, a gente tem que parar, pensar, analisar, discernir, né? A gente muito fala sobre discernimento. Discernir se aquela atitude é correta ou não. Perfeito, perfeita essa tua colocação. Porque às vezes esse eu nem existe, né? Ah, é Deus, é o outro, aí eu tenho que me dar para o outro. E aí tem ali no meio desse versículo essa colocação muito importante, porque como é que eu vou conseguir amar o outro verdadeiramente se eu não me amo, né? Se eu não consigo nem me amar, como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou amar Deus que eu não consigo nem ver, né? Como é que eu vou ter uma fé? Então, essa parte de amar o próximo como a si mesmo, ela nos diz que a gente tem que aprender a se amar antes de qualquer coisa. Deus acima de todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou como nós éramos, com as nossas imperfeições. Para quê? Para que a gente entendesse isso, que perfeito nós nunca vamos ser. E nós temos que nos aceitar e nos entender e nos amar como a gente é, para que a gente possa verdadeiramente amar o outro, né? Um amor verdadeiro, não aquele amor que está buscando por outro, esperando que o outro me dê alguma coisa em troca, que ele me valide, que ele me agradeça, para que aumente a minha autoestima, para que eu me sinta bem. Não. Eu me doar, eu me dar por prazer, porque eu me sinto bem, porque isso me faz bem, porque eu gosto de fazer pelo outro, mas eu primeiro tenho que fazer para mim, né? Porque, como disse, academia não é academia, exercício, não é só por estética, não é? A gente até gosta, né? Ajuda, mantém os músculos, os nervos, mas é a saúde, né? É a nossa saúde mental e a nossa saúde física. E às vezes a gente faz tanta coisa e deixa essas coisas importantes, né, para nós, que são importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, a gente vai deixando para depois, né? E não é egoísmo a gente se cuidar, não é egoísmo a gente pensar na gente. A gente tem que aprender a se amar tanto quanto a gente ama os nossos familiares, tanto quanto a gente se dedica para os nossos filhos, né, para os nossos maridos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para a nossa profissão. Muitas vezes a gente se dedica muito para a nossa profissão e a despeito da nossa saúde, do nosso bem-estar, a gente, como diz a Dani, não, né, a gente muitas vezes não sabe dizer não. Então, que nessa noite o Senhor possa falar conosco a respeito desses detalhes que parece que às vezes não têm importância, parece que às vezes passam despercebido na nossa vida, mas que deixam marcas. Alguém que possa ter te falado do teu cabelo, mesmo que tu não seja negra que nem a Dani, que não seja isso, mas alguém pode ter falado que tu tinha pelo, que tu tinha cabelo assim, que tu usava óculos, que isso, que aquilo, e ter te criticado de alguma forma e isso ter ficado marcado em ti, né? E o que o Senhor trouxe nessa noite é que Ele traz para nós o milagre da restauração, a restauração da nossa autoestima, a restauração das nossas crenças a respeito de nós mesmos. Então, que essa mensagem entre no teu coração, que tu possa refletir se tu ainda tem se tu tem alguma dor, se tu tem algum pensamento ruim, alguma lembrança ruim do teu passado, de alguma marca que ficou, que tu possa entender que tu é amada do Senhor, que tu é especial, que tu é única e que tu é linda. E tu também, né? Os homens, os varões também, eles têm algo diferente, cada um de nós fomos criados, né, com uma genética, nós fomos criados para ser de um biotipo, de uma forma única.
né? Então, pode ter gente que adora mulher, homem magrinho, sem nada. Eu já não gosto, né? Eu gosto de coisinha, carninha, gordurinha para agarrar. Eu gosto de comer, comer é bom, né? Às vezes a gente come demais, a gente passa, né? A gente prejudica a nossa saúde, mas todas essas coisas Deus fez para que a gente pudesse ter equilíbrio na vida. Né? Então, que a gente possa entender nessa noite que o importante é que a gente tenha Deus acima de todas as coisas, que a gente possa nos amar, nos aceitar, para poder amar o nosso próximo, né? Assim como Deus nos amou. Né? Então, que a gente possa nessa noite pedir que o Senhor venha nos curar das nossas dores, das nossas feridas, né? E que Ele possa realizar em nós um milagre de transformar a nossa autoestima, né? Se nossa autoestima está muito caída, está muito baixa, se a gente tem dificuldade de se aceitar, se a gente tem dificuldade de se amar, que o Senhor venha trabalhar em nós isso e que Ele venha nos tratar, né? Em todas as áreas da nossa vida e que nós possamos agradecer e dizer, Senhor, eu vivi um milagre porque Tu agiu em mim, né? Então, nessa noite, eu te desejo, né, todas as sortes de bênção que o Senhor possa atuar na tua vida poderosamente. Te agradeço por ter estado aqui conosco e já te convido para te acompanhar todas as noites à meia-noite, a oração da meia-noite, né? Uma oração rápida, mas que a gente pode agradecer o Senhor por todas as bênçãos daquele dia e pedir que Ele nos esteja conosco no dia seguinte. Terça-feira, acho que é terça? Acho que é terça. A gente tem uma live especial falando, né, dos heróis da fé, que também foram homens, que também tiveram, né, as suas dificuldades, né? Então, terça-feira a gente tem uma live um pouquinho maior e essa live, né, eu vivi um milagre. Então, convido você para todos os dias à meia-noite estar junto com a gente, tá? Paz, Senhor, que Deus te acompanhe e muito obrigada.